só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já
você me deu um novo som. Então eu me lançar em ti. Então eu me lançar em ti. Das tuas promessas você me faz rir, até que eu me desarme, me envolve em teus braços. O medo não tem mais lugar, me capturaste. Você me lembra das tuas promessas, você me faz rir, até que eu me desarme, me envolve em teus braços. O medo não tem mais lugar, me capturaste. Então eu me lançar em ti. Amém, Senhor. A reflexão que eu queria fazer com vocês está lá no Salmo de número 65, onde o Senhor, desde ontem, fala no meu coração a respeito desse salmo. E hoje eu não sabia o que ia ministrar, Deus estava falando comigo no meu devocional, não para eu ministrar, assim, eu achava, né? E eu estava declarando esse salmo sobre minha casa, sobre minha vida, sobre a igreja, sobre nós. E quando eu estava hoje pedindo a Deus uma palavra, eu disse: estamos na semana de Pentecostes, né? Então, Deus, eu queria alguma palavra relacionada a Pentecostes. E quando eu comecei a fazer um estudo, pesquisar, para ver assim o que eu ia falar, eu achei um trabalho, deve ter sido de alguém que fez teologia, e falava que o Salmo 65 era o Salmo de Pentecostes.
Entendi agora. Então é Salmo 65 mesmo. Eu não sabia, mas Deus já sabia. Então a gente vai falar sobre Pentecostes, Salmo 65. Na minha versão diz assim: que grande louvor, ó Sião, que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois respondes às nossas orações. Todos virão a ti, embora sejam muitos os nossos pecados. Tu perdoas a nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Depois a gente vai ler o restante. Então a gente começa a ver que no Salmo 65, no primeiro versículo, ele vai louvar a Deus porque Deus tinha respondido a oração. Eles estavam ali cumprindo o voto, cumprindo a promessa, dizendo ao Senhor: estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, estamos aqui em obediência e não sairemos da tua presença. Apesar de sermos falhos, o Senhor nos perdoa, o Senhor responde às nossas orações, embora sejam muitos os nossos pecados. Então a gente consegue ver em Pentecostes, desde o Antigo Testamento, uma misericórdia vindo sobre o povo de Deus. Ninguém merece, né? Ninguém mereceu e ninguém merece até os dias de hoje as bênçãos e a graça derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não merecemos. E desde aquele tempo, apesar de eles não terem vivido a época da graça que nós vivemos hoje, essa graça era derramada nas estações. Essa graça, ela era derramada nas festas de uma maneira sobrenatural. Então, Pentecostes, ela é uma das 3 principais festas bíblicas, né? Começa lá com o Pessá, com a Páscoa, depois segue com o Shavuot do Pentecostes e termina em Sukkot, Tabernáculos, né? E a gente consegue ver o agir de Deus cíclico, de tempos em tempos. Essa é a festa da primeira colheita, né? É algo que eles entendiam que o Senhor iria abençoar todo o resto da estação de colheita deles, materialmente falando. Enquanto as outras nações, elas adoravam a outros deuses, a deusa da fertilidade, a deusa disso, a deusa daquilo, fazia oferendas, sacrifícios vivos de pessoas, fazia cultos pagãos, fazia orgias sexuais dentro do templo para que houvesse a fertilidade, o culto à fertilidade. Deus disse ao povo: olha, a única coisa que eu desejo para você, que eu requero de você, é que você entregue essas primícias, que você entregue os primeiros grãos, que vocês entreguem a oferta de cereal dessa estação, mostrando profeticamente que você crê que você vai receber uma colheita superabundante até Tabernáculos, até o final do ano. Então, esse era um mandamento que o povo tinha que ter fé para cumprir, né? Porque imagine aí, você vai lá, tá ali plantando. De repente vem a primeira colheita, né? E vem aqueles ramos ali, você, eita, glória a Deus, tá vindo. E Deus disse assim: olha, esses aí que nasceram é meu, não é seu. Os próximos que vierem vão ser seus. Então vocês imaginem aí o que seria nesse tempo, né? Você está ali, tem ali a sua reserva, digamos assim. Eu não estou dizendo aqui que é para vocês darem tudo que vocês têm não, tá, gente? Eu estou dando um exemplo para depois, né? Dizer: olha, a pastora Leninha está meio que, né? Aquela igreja lá da Rosa Gil. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que imagine só assim, analogicamente, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Olha, Deus dizendo: olha, pega aí toda a sua reserva que você tem,
nessa época, entregue toda a sua poupança, seus rendimentos, tudo, porque a partir de agora, depois disso, o que vier é seu, todos os lucros e dividendos. Mais ou menos, é isso que o Senhor requer de mim e de você na festa de Pentecostes. Então, assim, por isso que ela é considerada a festa das colheitas, porque o povo de Israel sempre foi um povo próspero. Até os dias de hoje, o judeu é um povo próspero. Eles são donos dos megabancos, eles têm grandes empreendimentos, grandes ideias, são grandes cientistas, né? A gente consegue ver grandes médicos, a gente consegue ver assim, o melhor hospital do Brasil, Albert Einstein, judeu, né? A gente consegue enxergar assim os bancos, né, internacionais, a gente consegue as grandes metrópoles, o grande centro financeiro, Nova York, regido por judeus. A gente consegue ver a bênção do Senhor realmente acompanhando esse povo que entende que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Desse povo que consegue entender a trancos e barrancos, mesmo sem ter a revelação, muitos, né, sem ter a revelação de Jesus Cristo, o Messias, eles conseguem ter esse temor do Senhor de uma maneira tão forte. Há uma dependência tão forte de Deus, de entender de que só Deus pode livrá-los dos 600 mísseis que foram lançados nessas últimas 48 horas. Estamos vivendo um tempo de fé, estamos vivendo um tempo de Shavuot mesmo, diferente em Israel, um tempo de guerra. E nós aqui no Brasil estamos vivendo essa guerra do Covid, uma guerra tão forte, uma crise financeira, a gente consegue enxergar tanta gente precisando, a gente consegue também ver essa guerra que nós estamos vivendo aqui como nação brasileira, uma guerra política, uma guerra jurídica, uma guerra científica, uma guerra médica. A gente vê uma guerra que nada se entende, né? Acham que quem é a favor de tratamento precoce é contra a vacina, quem é a favor da vacina é contra o tratamento. O povo está meio maluco. A gente consegue ver que não há consciência em nada. As pessoas estão polarizadas, ou ama ou odeia. Não existe mais a misericórdia. A misericórdia está faltando no coração humano. A gente vê as pessoas desejando a morte de outras pessoas. Fez o tratamento precoce, espero que morra. Espero que agrave, que vá para o hospital. Eu ouvi isso. Até de gente que se dizia cristão. Então, assim, as pessoas perderam a noção, perderam o temor do Senhor, perderam o amor no coração. E enquanto a gente vê guerra acontecendo, porque o inimigo foi descoberto, a gente consegue enxergar que o inimigo das nossas almas também está num combate, num embate com as nossas vidas. E nós precisamos desse tempo confiar no Deus de Israel. Porque a palavra de Deus fala que quando nós nos revestimos da armadura celestial, Ele vai nos livrar dos dardos inflamados do maligno. Todos esses dardos inflamados que estão sendo lançados contra Israel, o Senhor deu sabedoria ao homem para interceptar esses mísseis. Porque eles são lançados sem rumo. Eles são lançados sem alvo. Porque o inimigo das nossas almas, ele é cego. Ele não consegue enxergar o alvo. Ele lança as setas, lança os dardos, os mísseis, tentando atingir de alguma forma. Vamos ver se atinge aqui, vamos ver se atinge aqui, vamos ver se atinge aqui, vamos ver se atinge lá, vamos ver. E ele vai tentar achar alguma vulnerabilidade na minha alma e na sua, para que ele possa alcançar com algum desse dardo, sendo que nós temos o escudo da fé para nos proteger. Nós temos que usar a fé, e a fé que vem pela palavra de Deus, assim como o povo judeu é um povo bíblico, apesar de muitas vezes serem religiosos, mas são um povo bíblico que crescem, se alfabetizam na palavra, eles crescem na palavra, eles sabem o valor da palavra. Eu e você precisamos ter dimensão do poder que essa palavra tem, e precisamos agir e guerrear com esse escudo e com a espada que também é a palavra na mão. Por quê?
Porque para esse tempo, a nossa colheita, ela virá, mas ela virá em meio a lutas. Ela virá em meio a lutas, mas isso não significa que nós não seremos vencedores, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem o seu próprio Filho, quanto mais Ele não nos dará todas as outras coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar rico, pobre, doente, são. Eu posso em Cristo todas as coisas. Esse é um chamado à perseverança. Não importa o que você esteja passando. O que importa é que a perseverança e a esperança, ela precisa estar presente no meu coração e no seu, para você crer que as promessas se cumprirão em nome de Jesus. Cada um aqui tem motivo para agradecer nessa semana, nesse tempo. Até domingo nós temos esse tempo. É um tempo de você trazer à memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Nós estamos aqui, vencemos o Covid. Eu venci o Covid através de Jesus, claro. Gustavo, Rafa, Kel, Sorriso, Kátia, Vanessa. Nós estamos aqui. O sopro de vida veio sobre nós. Nós temos motivo para agradecer. Quantos estão padecendo? Quantos se foram? 400 e poucos mil só aqui no Brasil. Ó Senhor, uma morte para ti o Senhor chora. Imagina como o Senhor não está chorando no céu. Meu coração e o seu tem que chorar junto. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Nós precisamos ter no nosso coração de que até aqui nos ajudou o Senhor. E se o Senhor tem nos livrado, isso significa que Ele ainda tem promessas para cumprir na minha vida e na sua, senão nós teríamos partido. Nós teríamos partido. Nós não somos melhores dos que os que se foram. Não. Isso significa que ainda existe algo para ser feito. Se eu e você estamos aqui, no meio dessa pandemia, 1 ano e 2, 3 meses de pandemia, que está dizimando nações, se nós estamos aqui, isso significa que Deus requer algo de mim e requer algo de você também. Então que esse seja um tempo de reflexão. Senhor, se essa é uma festa da colheita, o que o Senhor deseja que eu entregue? O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer mais o meu tempo? É esse o sacrifício que o Senhor quer no seu altar? Eu entrego. O que o Senhor quer? Quer mais tempo de palavra? O Senhor quer meu dinheiro? O que é que o Senhor quer? Abre o seu coração. Ele não trabalha em bando. Ele é pai. Cada filho é único. Por mais que tenha muitos. Então o que Ele vai requerer de mim vai ser diferente até do que Ele pode requerer de Gustavo, apesar de sermos casados. Porque o relacionamento é único. É meu com Ele, é dele com Ele. Cada um aqui, Ele é pai, nós somos irmãos. Então, a gente consegue ver a festa das colheitas, a festa da entrega, não deixa de ser, né? A festa da entrega, mas a gente também começa a ver a festa do amor. A gente enxerga a festa do amor quando Deus vai lá e diz a Moisés: olha, eu quero falar com todo esse povo, sobe ali no monte. Agora, antes de você subir, eu quero dar um sinal, para que esse povo veja que eu estou com você. Eu vou mostrar para eles quem eu sou e que você está comigo. Então, reúna o povo aqui ao pé do monte. E, antes disso, que haja uma separação. Então, eles jejuaram, oraram, se santificaram num processo de 2, 3 dias. Depois que eles estavam purificados dos seus pecados, que eles estavam livres, eles entraram na presença do Senhor. E Deus veio com relâmpagos, com trovões, com um toró daqueles sem tamanho, e de repente vinha um fogo. Agora eu queria que vocês imaginassem como é que é ter um fogo no meio de um vendaval.
Humanamente falando, é impossível, né? O vendaval, a chuva apagaria o fogo, né? Deus, ele queria mostrar que ele era Deus. Então ele botou um fogo no meio da água, de uma forma sobrenatural. E ainda mais, teve um terremoto violento. E quando Deus falava, Moisés ouvia, mas todo mundo ouvia como se fosse a voz de um trovão. Imagina um trovão. Pá, 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 pá. Ninguém conseguia entender, só Moisés. O resto do povo ouvia como se fosse apenas um estrondo. Quando Deus fala, é um estrondo dos céus. Ele está falando com alguém está entendendo. Quando você ouvir por aí um barulho de um trovão, ninguém está. Eu estou ouvindo barulho, mas alguém está ouvindo a voz de Deus. Senhor, quando será a minha vez? Eu quero ouvir tua voz, enquanto todos vão ouvir o barulho de um trovão. Começa a fazer orações extraordinárias como essa, orações ousadas. Sempre que eu ouço o trovão, eu falo isso para Deus. Digo, Senhor, alguém está te ouvindo, eu quero te ouvir. Eu nunca tive medo de trovão, desde pequeno. Porque eu sempre, assim, eu li a Bíblia e falo assim, meu Deus, e a voz de Deus é como um trovão, como voz de muitas águas. Quando eu vejo um toró, eu fico olhando na janela, feliz da vida. Eu digo, uau, Deus está aqui. Porque Deus, ele se move através dos sinais da natureza. Então, Deus, ele se mostrou através disso. Através desse sobrenatural, Deus veio e falou, e o monte fumegou, e ele entregou as tábuas da lei. E quando ele foi e entregou as tábuas da lei, se você ver lá em Êxodo 19, a gente vê quando Deus fala assim, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular. Olha só que coisa linda. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel no Novo Testamento. Jesus disse isso para nós, sendo que a contrapartida continua a mesma. Se vós ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus e guardar a aliança. A aliança de um noivo com uma noiva, uma aliança de casamento, uma aliança onde há fidelidade, onde há pactuação, onde há comunhão de bens, onde há testamento, onde há aliança, onde há que tudo que é meu é seu. Você que não aproveitou, como o rei disse lá para o irmão que tinha ficado, tudo que é meu é seu. Por que você está aí resmungando, reclamando? Nós precisamos nos apropriar do que é nosso. Essa bênção aqui foi entregue para nós. Então, a gente consegue ver no versículo, no capítulo 20, ele começa a dar as tábuas da lei. Ele disse, falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deus, ele tirou a mim e a você da terra do Egito. Éramos pecadores, indignos da graça de Deus, indignos de salvação. Ele nos tirou, cada um aqui tinha um Egito diferente. Ele tirou a mim, tirou você do nosso egoísmo, da nossa religiosidade, do nosso pecado, da nossa omissão como cristão. Ele nos tirou do pecado e nos levou para uma terra prometida. Ele nos entregou. E hoje nós temos os 2 mandamentos, que é a base de tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Nós precisamos trazer à memória isso. Senhor, onde eu estou faltando? Se essa é a festa da antiga aliança, a festa em comemoração, tanto da colheita como da entrega dos 10 mandamentos, que se resumem em 2.
que é que eu estou faltando fazer para cumprir esses dois? O que é que eu estou amando acima de ti? Será que é meu casamento, meu trabalho, meus filhos, meus bens? O que será? Por que será que eu não estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Onde será que eu não estou amando? Quando eu não estou exercendo essa misericórdia que o Senhor deseja que eu exerça? Porque eu recebi misericórdia. Então que a gente pare para pensar, que seja um tempo realmente de reflexão. Porque esse é um tempo em que Deus espera de mim e de você uma entrega extraordinária. Então a gente consegue ver no Salmo 65 uma relação de Deus com o povo, uma relação de compaixão, uma relação de cumprimento de votos, uma relação de entrega, uma relação de aliança, uma relação de prosperidade financeira também. E quando a gente continua lendo ele, a partir do versículo 5, no Salmo 65, diz assim: Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de todos na terra, até dos que navegam por mares distantes. De mim e de você. Nós somos dos mares distantes de Israel. Até dos que navegam por mares distantes, Ele é a esperança. Formaste os montes com o teu poder, e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas, e calaste o tumulto das nações. Então esse é o tempo de você declarar essa palavra: Senhor, faz isso. Acalma a fúria dos mares, acalma as ondas impetuosas, cala o tumulto das nações. Cala o tumulto das nações. Esse é um tempo mais propício para nós declararmos em oração esse salmo. Declararmos sobre Israel, declararmos sobre o Brasil, que vive essa guerra extremista. Declarar, Senhor, essa palavra nós precisamos. Porque no versículo 8 diz que os habitantes dos confins da terra, nós, se admiram com as suas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe, despertas gritos de alegria. Cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim Ele ordena. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos. Isso fala de plantação, isso fala de colheita. Amoleces a terra com chuva e abençoas as suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanho e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Nós cremos que esse é um tempo em que o Senhor deseja fazer isso sobre nós. Nós cremos que esse é um tempo onde o Senhor deseja começar esse derramar de bênçãos sem medidas, espirituais e materiais sobre a igreja dele. Então esse é um tempo onde nós devemos declarar essa palavra do Salmo 65 até tabernáculo. Senhor, cumpre. Senhor, cumpre. Cumpre sobre tua igreja, cumpre sobre Israel. Porque abençoados são os que te abençoam, ó Israel. Que a nossa oração por Israel não cesse dia e noite. E que a nossa oração pela igreja do Senhor não cesse dia e noite. Nós precisamos lembrar aquilo que nos traz esperança. E precisamos clamar a Deus
que envia algo sobrenatural sobre nós nesse tempo, nessa estação. Por quê? Porque quando a gente vai ver Atos 2, né, a gente consegue enxergar que eles ali estavam reunidos em obediência. Porque Deus, quando ascendeu na Páscoa, na verdade, quando ele foi aos céus, e ele disse: fiquem aí, não saiam daqui até que eu envie o Consolador. Fiquem juntos. O povo levou tão a sério aquelas palavras de Jesus que todos os dias eles se reuniam. Todos os dias. Imagine o que seria vir para a igreja todos os dias. Para a gente às vezes é difícil, né? Imagina para eles naquela época andando a pé, não é verdade? Tendo que voltar a trabalhar, voltar a ser pescador, voltar a ser isso, voltar até aqui para ter sua subsistência. Imaginem, eles voltavam todo dia ali para se encontrar. Todo santo dia eles iam ali se reunir para orar, para jantar junto, para ter comunhão à mesa, para conversar, para um fortalecer a fé do outro. Eles estavam ali como um só corpo. E de repente, na época que estamos vivendo agora, veio como um vento impetuoso novamente. Eu acho que na hora eles nem se lembraram do Pentecostes de Moisés. Mas aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Porque houve um tremor. Pá! Veio um vento violento. Deve ter vindo ali um turbilhão. Que quando a gente vê um vento violento, o vento faz barulho. E de repente desceram línguas como de fogo. Imaginem meteoros. Pá! De glória. Pá! 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 E encheu o lugar. Encheu o lugar. Encheu o ambiente. Aquelas línguas de fogo circulavam ali naquele lugar. Imaginem só, humanamente falando. Oh, isso é muito louco. Línguas desceram. E eles estavam ali. E começaram a falar em outras línguas. E cada um que profetizasse uma coisa diferente. E quem ia passando começava a entender, gente. Assim como nos dias de hoje em Israel, a peregrinação de todas as nações, a gente consegue ouvir, né? Todas as nações ali falando ao mesmo tempo, guias ali. Imagine só, né? Aqueles guias de todas as nações. Aqui você vê um guia europeu, aqui a gente vê um guia coreano, um guia, né? Tava lá assim daquele jeito. Vinha gente de todo lugar, vinha gente da Grécia, vinha gente ali da Turquia, vinha gente de toda aquela região ali, vinha gente do Egito. Cada um falava suas próprias línguas, mas eles vinham adorar. Eram os judeus convertidos e os judeus, filhos de judeus que moravam em outra nação, que já estavam inseridos em outra cultura, mas que tinham a sua religião. Voltavam nas festas, porque a Bíblia dizia que pelo menos uma vez por ano, diz, né? Pelo menos uma vez por ano, todo judeu tem que ir para a Terra Santa para celebrar pelo menos uma das festas. E eles estavam ali. E de repente eu sinto, peraí, mas eles estão aqui falando aramaico. Como é que eu aqui, grego, estou ouvindo eles, né, que são pessoas sem instrução, são pessoas de pouco estudo, não são bilíngues e não são poliglotas. Eles não sabem como é que eu estou entendendo a minha própria língua. Então eles ficaram loucos. E quando alguns nécios olharam e disseram: não, estão só embriagados. Aí disseram: não, mas essa hora aqui, eles não podem estar embriagados. Essa hora de trabalho. Não está no final da noite, está de dia. E a gente começa a ver essas línguas de fogo que foram enviadas a fazer a diferença. E a gente começa a enxergar que esse fruto que é dado pelo Espírito veio de uma maneira sobrenatural. E eu li algo interessante que diz assim,
eu li uma frase que eu achei muito apropriada. Não me lembro de quem foi, de algum desses pregadores que eu li. Dizia assim, estou tentando me lembrar o nome daquele profeta, não é Davi Rebolo, não, daquele outro das nações. Chuck Pierce, tem outro, Peter Wagner, pronto, foi ele. Ele disse assim: se a igreja nasceu no dia de Pentecostes, então a igreja nasceu de uma oração comunitária. Uau, eu achei isso poderoso. Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, a igreja não nasceu da oração de uma pessoa. A igreja nasceu de uma oração em comunidade. A igreja nasce quando eu e você oramos em concordância. O poder de Deus desce, os milagres acontecem, sinais e maravilhas são feitos quando eu e você oramos em concordância. Por isso que a palavra fala que onde houverem 2 ou 3, ali Ele se faz presente. Porque Deus é um Deus de comunhão. Ele não é um Deus de solidão. Ele não é um Deus do ermitão. Ele é um Deus de comunhão. Ele é um Deus que gosta do partir do pão. É um Deus que estabeleceu a ceia. Se Ele não quisesse comunhar, Ele não tinha estabelecido a ceia. E não estaria de jejum da ceia até o dia de hoje com tanta vontade de cear assim, não, gente. Ele é um Deus de comunhão. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós precisamos ser igreja. Por isso que precisamos congregar, termos comunhão um com os outros. Então, ele continua dizendo assim: quando passamos das orações individuais para as orações comunitárias, movemos-nos para um terreno onde os resultados são calculados exponencialmente. Quando assim fazemos, movemos-nos do terreno da adição para o terreno da multiplicação. A cada nova pessoa que é adicionada, o poder da oração é multiplicado. Queria água. O poder é multiplicado. E a gente começa a ver isso. Está lá em Lucas 10. Só para concluir. Está lá em Lucas 10. Quando ele fala da missão dos 70. Ele diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70. E os enviou de 2 em 2. Nunca de 1 em 1. Sempre de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizem antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa shalom. Se não houver, a shalom voltará sobre vocês. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que estiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Então a gente começa a ver o envio do Senhor aqui. Ele começou a dizer: olha, vai acontecer algo sobrenatural quando o Espírito descer. Eu vos envio, quando ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, um
Enquanto ele estava em terra, ele deu essa autoridade. Depois de Pentecostes, essa autoridade ela foi conferida para mim e para você. Essa autoridade de curar enfermos, essa autoridade de expulsar demônios, essa autoridade de fazer milagres, prodígios, maravilhas, ressuscitar mortos, beber coisa mortífera e não fazer mal, mesmo se formos picados por serpentes ou escorpiões, não sofreremos danos. Essa palavra foi designada para mim e para você. Quando nós estamos com o nosso coração disponível, disposto, porque aqui, essa palavra, quando fala assim, o Senhor designou, fala que o Senhor enviou, o Senhor declarou que aquela pessoa era um rei, eleito para um cargo público. Por isso que fala, se até uma piada diz assim, não existe agente secreto do céu, porque nós somos eleitos para um cargo público. Porque os sinais e maravilhas para serem vistos precisa ser algo público, é ou não é? Não tem como. Se eu faço isso na vida de Ana, através do Espírito, Ana vai dizer, olha, o Senhor me curou. É algo público, vai vir testemunhar, né? O Senhor nos curou aqui do Covid, nós estamos aqui com o fôlego de vida restaurado para que a gente testemunhe algo público. O meu testemunho e o seu precisa ser algo público, não significa que precisa ter microfone, mas é assim, eu vou encontrar alguém que vai estar triste, eu vou falar do que Jesus já fez na minha vida. Isso é ser comissionado, é receber um concurso eterno. Não tem como. A palavra designou significa isso aí mesmo. E os enviou de 2 em 2. A palavra enviou significa apóstolo, o apostólico que envia, que determina que alguém parta, que expulsa, vai-te embora cumprir o teu propósito. Esse é o Jesus que faz isso comigo, com você. Não é algo manso, é algo violento que fala na tradução. Para nós, quando a gente lê, é assim, ide, né? Como é lindo ide, é assim, vá, cumpra, eu estou mandando. E esse mesmo Jesus, ele fala para mim e fala para você com esse tom de ordenança. Vá, cumpra, dê fruto. Se lhe receberem, entregue a cura. Isso mexe com a minha fé e com a sua, mas isso fala de mim e de você, da minha fraqueza e da sua. Nós temos insegurança de achar que nós não conseguiremos fazer, mas não é nós, é Ele. Nunca vai ser a respeito de nós. Nunca vai ser nós. Não vai ser por mérito. Sempre vai ser através dele. Então nós precisamos nos apropriar do que Ele tem para nos entregar. Por quê? Porque no outro versículo, quando ele fala, ele disse que Jesus fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso significa que nós, como igreja, nós precisamos orar para que tanto nós estejamos aptos para cumprirmos esse comissionamento, esse concurso do céu, né? Essa nomeação do céu, como nós precisamos orar para que o Senhor envie os trabalhadores. E quando fala assim, eu quero que vocês orem para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Essa é a palavra que fala equibalo. Mande os trabalhadores para a sua seara, para que o Senhor venha. A palavra que ele falou aqui no original significa empregado para expressar a ideia de que o movimento rápido de algo saindo é transferido para algo sendo lançado. É como uma seta.
O equibalo é como uma flecha, digo eu, na mão do arqueiro. O equibalo, para que o Senhor envie. Vem! Fala aqui que é enviado de maneira reta e assertiva, como uma flecha que acerta o alvo. Então, quando a gente canta aqui, que a gente cante pensando no que a gente está cantando. Essa é a terceira onda. Estão dizendo aí que vai vir a terceira onda do Covid. Quando eu ouço isso, eu começo a cantar essa música. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. A terceira onda que vai vir é a terceira onda do poder, do avivamento do Senhor. Nós rejeitamos essas palavras de maldição ditas sobre o Brasil, que virá uma terceira onda sobre jovens, sobre adolescentes, sobre crianças. Nós rejeitamos essa palavra de maldição. A única terceira onda que nós aceitamos é a terceira onda do avivamento e do envio, do equipalo dos trabalhadores que já estão de pé para a grande seara do Senhor. Essa é a terceira onda. Nós precisamos, como igreja em Pentecostes, declarar isso, porque os céus estão abertos. É tempo de festa. Os céus estão abertos sobre nós. Deus está esperando receber a minha oração e a sua. Deus está esperando receber os meus comandos e os seus. Deus está esperando dizer: ó Senhor, equibalo na minha vida. Para onde o Senhor deseja que eu seja uma seta enviada? É no meu trabalho agora, eu vou ser uma seta enviada para o meu trabalho. É para outra nação, é para outro estado, eu vou ser uma seta enviada. Eu não vou lá para outra coisa, eu vou lá para acertar o alvo. Então que nesse Pentecostes você pare para pensar, porque o Espírito foi entregue com um comissionamento. A partir daquele momento, eles foram equibalo. A partir daquele momento, eles oraram tanto. Quando Jesus falou isso, eu tenho certeza que eles começaram a orar. E eles oraram ali naquele Pentecostes, que quando o Senhor enviou a língua de fogo, todos foram alcançados. E quando Pedro fez ali a sua primeira aparição, mais de 13.000 irmãos se converteram. Aquilo ali já foi o primeiro equibalo. E cada um houve a perseguição. Cada um foi disperso para um lugar diferente, foi enviado como uma seta para um lugar diferente. E por conta disso o Evangelho chegou até mim, chegou até você. Porque o equibalo de Deus não existe confusão. Pode haver perseguição, mas não existe confusão. Houve perseguição, houve lutas, houve mortes, houve dores, mas não houve confusão, houve frutos. Cada um que foi enviado através da unção derramada pelo Senhor, por línguas de fogo, cada um foi enviado e cumpriu o seu propósito, quer pela vida ou quer pela morte, mas todos serviram ao Senhor, todos receberam esse poder. Então eu queria que nós agora orássemos para que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a igreja dele, para que o Senhor venha derramando o que precisa ser derramado, não apenas as bênçãos materiais através das chuvas que humanamente estão descendo nesses tempos, regando a terra, fazendo com que as plantas cresçam, mas nós cremos que as colheitas estão sendo regadas, as colheitas financeiras das nossas vidas estão sendo regadas, mas as colheitas no nosso propósito, no nosso chamado, estão sendo regadas também. Porque essa é a terceira onda. E nós precisamos estar de pé para aquilo que o Senhor nos designar. Precisamos ser como flechas na mão do arqueiro. Amém? Queria que você levantasse de fé e nada irá resistir. Enquanto adoramos, em meio a tribulações,
irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm. Teu trono acima está, seu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Eu posso ouvir o som das correntes a cair. Eu posso ouvir o som dos doentes se levantando das UTIs. Eu posso ouvir o som das correntes a cair. Eu posso ouvir o som dos doentes se levantando das UTIs. Toda doença, enfermidade se dobram diante dele. Todo poder e potestade se dobram diante a ele. Toda doença, enfermidade se dobram diante dele. Todo poder e potestade se dobram diante dele. Yeshua vem aí, e as trevas vão fugir. Yeshua vem aí, e o Hamas vai ruir. Yeshua vem aí, e as trevas vão fugir. Toda doença e enfermidade se dobram diante dele. Todo poder e potestade se dobram diante dele. Toda doença e enfermidade se dobram diante dele. Todo poder e potestade se dobram diante dele. Yeshua vem aí. Yeshua vem aí. Esse mesmo Espírito, você pode estar trazendo suas ofertas, seus dízimos. Você que nos vê pela internet, vai aparecer na tela aí o número da nossa conta, o número do nosso Pix. Fiquem à vontade, deixe Deus falar com vocês. Yeshua vem aí. Yeshua
Ouço o barulho das correntes cair.
e essa liberdade que nós temos. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada. Obrigada porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu nunca negaste a Tua palavra. Obrigada, Jesus, por cada oferta. Obrigada, Senhor, por cada dízimo. Que os celeiros, Senhor, de cada um que contribuiu ou que não pôde contribuir hoje, que os celeiros sejam cheios. Sejam cheios, 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 Senhor. Cheios de azeite, cheios de farinha. Cheios, Senhor, para compartilhar. Tudo o que nós temos, nós devolvemos a Ti. Com amor, Senhor. Com honra. Obrigado. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe.